Hoje é dia da Bíblia e o destaque todo especial está nela. Como dia especial, nós vamos ter uma reflexão especial. Como dia único, nós vamos ter uma palavra única, voltada para a tua confiança, voltando os teus olhos para a Bíblia. Quantos têm a nossa bússola nesta manhã? Ótimo. Queria que você marcasse um texto muito conhecido. É a parte A de 2 Timóteo 3,16. É fácil de decorar, porque todo mundo conhece João 3,16. É 3,16, só que é 2 de Timóteo. Ali você tem um texto conhecidíssimo, mas que talvez não esteja ainda marcado na sua Bíblia. Diz assim a minha versão, 2 de Timóteo 3,16. Toda escritura é inspirada por Deus. Toda escritura é soprada, inspirada por Deus. Pai, nos dá confiança na tua palavra sempre, em nome de Jesus. Amém. A escritura divina não é de origem humana, como nós acabamos de ler. As sagradas escrituras foram dadas por vontade de Deus. Pedro diz isso em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. Muito claramente diz o apóstolo: acima de tudo, saibam que nenhuma profecia nas Escrituras surgiu do entendimento do próprio profeta, nem de iniciativa humana, não é coisa de homem. Eles foram impulsionados pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus. Esse livro é santo. O livro que está na tua mão é um livro santo, que veio da parte de Deus. É o único livro da história humana que Deus escreveu para a edificação, para a orientação, para o encaminhamento de todos os homens. A Bíblia Santa é a luz que ilumina a estrada da vida, é a lâmpada para os nossos pés, a candeia dos nossos caminhos. A existência humana é iluminada pelo texto sagrado, para parafrasear Pedro em 2 Pedro 1,19. A Bíblia Sagrada, a Bíblia Santa, revela a mente de Deus, revela o amor de Deus, sua justiça. A Bíblia Santa revela o caráter de Deus, seu plano para este universo. A Bíblia Sagrada apresenta a criação de todas as coisas, a criação do universo, das estrelas, deste mundo. Apresenta de uma maneira perfeita, porém, infelizmente, estragada pelo pecado. Mas a mesma Bíblia Santa apresenta a solução para isso. No Antigo Testamento, a Bíblia promete enviar o Messias, que viria arrancar o homem do pecado. E no Novo Testamento, apresenta o Messias cumprindo a sua promessa. A Bíblia é o livro mais conhecido de toda a história humana. O primeiro livro impresso do mundo, 30 de setembro de 1452, por Gutenberg, foi a Bíblia. Daí para cá, é impossível quantificar quantas Bíblias foram impressas. Eu peguei aqui uma estimativa, nos últimos 50 anos, que é um figmento pequeno da história da Bíblia, mas nos últimos 50 anos, o terceiro livro mais impresso, Harry Potter, vendeu 400 milhões de cópias, o terceiro. O segundo livro mais impresso e mais vendido, as citações das obras de Mao Tse Tung,
venderam 820 milhões de cópias. Eu nem preciso dizer qual foi o primeiro. A Bíblia, apenas nos últimos 50 anos, venderam 3 bilhões e 900 milhões de cópias. Assim é um banho que deixa atrás, comendo poeira, disparado, o segundo lugar. A Bíblia tem sido traduzida para todas as principais línguas do mundo. Aqui eu também tomei dados da Santa Bíblia. Até 1966, já um bom tempo atrás aí, a Bíblia completa, segundo a Enciclopédia Britânica, havia aparecido em 240 livros, 240 línguas e dialetos. E partes da Bíblia, por exemplo, o Evangelho de João, havia sido traduzido para outros 739 idiomas. Ou seja, até 1966, 1.280 línguas tinham recebido versões bíblicas. Nenhuma outra obra de literatura, de religião, de filosofia ou de qualquer outro ramo da experiência humana tem recebido tanta atenção como a Bíblia Santa. A Bíblia é o livro mais atestado da história. Exatamente. A Bíblia é o livro mais atestado da história. Existem 25 mil manuscritos só do Novo Testamento. Só em termos de comparação, o segundo livro mais atestado, a segunda obra antiga mais atestada da história humana é a Ilíade de Homero. Ela tem 1.757 manuscritos. Olha só, a segunda mais atestada, vamos dar um pouco mais, 1.800 manuscritos que autenticam, que é correto, que é veraz a existência dessa. O Novo Testamento tem 25 mil. Então é uma diferença mais cavalar e mais estúpida que você possa imaginar. Não há como duvidar da autenticidade do texto que está nas tuas mãos. Nenhuma obra da face da terra tem tantos comentários, tantas ferramentas de análise e tantos tratamentos como a Bíblia. A partir dos pais apostólicos de 95, do ano 95 depois de Cristo em diante, até hoje existe um largo rio literário inspirado pela Bíblia. São dicionários bíblicos, enciclopédias bíblicas, léxicos bíblicos, átalas bíblicos, livros de genealogia bíblica, etc. E todos essa literatura secundária, ela serve como ponto de partida para um caudal enorme de bibliografias no campo da teologia, educação religiosa, inologia, missões, línguas bíblicas, história da igreja, biografias religiosas, devocionários, comentários, filosofia da religião, provas do cristianismo, apologética e etc. Algo extraordinário que vemos na Bíblia é a sua preocupação com a verdade. E isso é extraordinário. A Bíblia nunca tenta mostrar seus protagonistas como pessoas infalíveis. Qual é o outro livro que ataca os seus próprios heróis? Qual é o outro livro da história humana que ataca os seus próprios heróis? A Bíblia trata com muita franqueza a respeito dos erros e pecados e falhas dos seus personagens. Leia as biografias hoje escritas e vocês verão como que elas tentam esconder as falhas de seus personagens. Veja os maiores gênios da literatura, em sua maioria são descritos como santos. A Bíblia não faz isso. A Bíblia não procede dessa maneira. Ela simplesmente conta a verdade. Os pecados do povo de Deus são denunciados.
Os defeitos, pecados e imperfeições dos patriarcas são mostrados. Gênesis 12, 11 e 13. Os evangelistas descrevem suas próprias falhas. E as falhas dos apóstolos, Mateus 8, eu tenho uma lista enorme aqui de textos mostrando as falhas, Mateus 8, 10 a 26. A Bíblia mostra a desordem, a imoralidade, a perversão das igrejas e as denuncia. 1 Coríntios 1, 11, 1 Coríntios 15, 12, 2 Coríntios 2, 4. O maior herói do Antigo Testamento, exatamente, o maior herói do Antigo Testamento é mostrado como um adúltero, frio e cruel assassino. É assim que a Bíblia trata o homem. Talvez você pergunte, mas por que cargas d'água a Bíblia trata os seus protagonistas desta forma? É uma pergunta legítima. Por que razão a Bíblia trata os seus heróis desta maneira, com a verdade nua e crua? A razão é muito simples. Porque o maior herói, o verdadeiro herói da Bíblia não é homem. O herói da Bíblia é Deus, aleluia. O herói da Sagrada Escritura é o Deus Criador, que mandou Jesus Cristo, seu Filho, e hoje nos capacita através do Espírito Santo. A Trindade Divina é o herói da Santa Bíblia. A Bíblia Santa influenciou o mundo de tal maneira que milhares de catedrais têm sido erigidas, museus e galerias de arte têm retratado suas cenas, hospitais sem números têm sido construídos, orfanatos, asilos, universidades e um sem número de organizações têm nascido por causa da influência da Bíblia. Guerras têm sido travadas por causa de interpretações bíblicas. Nenhum outro livro tem sido estudado, disputado, debatido como a Bíblia. A Bíblia é o livro de maior influência da história da humanidade. E a Bíblia, pasme, é um livro de uma coerência impressionante. Aqui vale a pena a gente se deter na coerência, na unidade da Bíblia. Como é possível um livro tão diverso? Como é possível um livro tão díspare ser tão unificado, ser tão harmonioso, ser tão unido? A Bíblia foi escrita por um período de 1500 anos por mais de 40 autores. É isso mesmo que você ouviu. Durante 1500 anos, durante esse espaço de Jó, o primeiro livro escrito, acha-se que foi Jó porque não existe nenhuma menção a Abraão, a lei, a Moisés, a Adão, a Eva, nada. Então, de Jó até Apocalipse, durou mais ou menos 1500 anos. Olha a possibilidade de 40 escritores escreverem estes livros e todos eles estarem unidos em uma coerência que deixa pasmo qualquer pensamento lógico. É impressionante a unidade do livro em meio à gigantesca diversidade. Mas os mais de 40 autores estavam envolvidos nas mais diferentes atividades. Alguns eram reis, outros eram meros camponeses, alguns filósofos, pescadores, poetas, estadistas, sacerdotes, eruditos, etc. Por exemplo, Moisés foi um líder político que estudou na Universidade do Cairo. Por outro lado, Pedro era um pescador inculto. Amós foi um vaqueiro. Samuel, um culto profeta, versado nas Escrituras, assim como Esdras, um escriba. Josué foi um general. Neemias, um mordomo. Daniel, um primeiro-ministro. Lucas foi um culto médico. Salomão foi zoólogo e botanista. Mateus, um contador. E por aí afora. Paulo, um rabino. Para complicar ainda mais essa diversidade, essa salada tremenda, a Bíblia foi escrita em 3 continentes, nos mais diferentes ambientes. Olha só
Que disparidade de ambiente esse livro santo foi escrito. Moisés escreveu no deserto, Jeremias numa masmorra, Daniel no palácio, Paulo dentro da prisão, Lucas em meio a uma viagem, João na ilha de Pátimos, Josué em meio aos rigores de campanhas militares, João na ilha prisão de Pátimos e etc. Alguns autores escreveram este único livro em meio a grande alegria, e outros autores escreveram no mais profundo abismo da tristeza. Lembramos do auge da alegria de alguns autores, ilustrado por Davi: far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença abundância de alegrias, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Escreveu em meio a grande gozo de alma, e contrasta isso aí com o poço do profeta chorão, em meio a desespero e angústia e lancinante aflição. Por exemplo, em Lamentações 3, 48 a 49, rios de lágrimas correm de meus olhos pela destruição de meu povo. Minhas lágrimas correm sem parar, não cessarão. Como é possível tamanha diversidade? Chama atenção também a diversidade de estilos literários dentro do cânon bíblico. Os estilos literários incluem textos didáticos, poesias, biografias, parábolas, alegorias, cartas pessoais, material apocalíptico, diários, vários tipos de códigos legais, criminais, éticos, ritualísticos e sanitários. Toda essa gigantesca mistura produziu um único e harmonioso livro, um livro de uma coerência excepcional. Compor tal livro, só mesmo Deus poderia fazer. Por isso que ele é theopneutos, ele é soprado por Deus, ele é inspirado por Deus. A Bíblia Santa tem suscitado pessoas dispostas a morrer por ela. Em países comunistas, pessoas arriscaram as suas vidas contrabandeando Bíblias, como por exemplo, o missionário holandês André van den Biel, simplesmente conhecido como Irmão André, que contrabandeou Bíblias para Polônia, Alemanha Oriental, União Soviética, China, Tchecoslováquia, Cuba e etc. Em 1955, o irmão André fundou Portas Abertas, que eu tive o privilégio de receber lá no seminário 2 vezes, e nós aqui em uma quarta-feira uma vez. Ele fundou em 55 Portas Abertas para dar testemunho da igreja sofredora. Com a queda do muro de Berlim, ele começou a contrabandear Bíblias para países islâmicos. A Bíblia tem sido amada, odiada, prestigiada, desprezada, defendida, atacada como nenhum outro livro da história humana. Qual a razão de tanto amor e de tanto ódio? Qual o motivo de sentimentos tão díspares, de tanta alegria em tê-la e de tanto ódio para destruí-la? A razão é que a Bíblia apresenta a pessoa mais importante do cosmos, Jesus Cristo. A Bíblia apresenta o homem mais importante que já pisou neste planeta. Este homem dividiu a história entre antes e depois dele. Todas as vezes que datamos um pedaço de papel, um documento, uma mensagem, sabendo ou não, estamos fazendo menção a ele. Hoje, se não me engano, 8. Hoje, 8 do 12º mês do ano 2019 da sua vida, do seu nascimento. Que coisa fabulosa! Até o ateu, quando assina um cheque, confessa Jesus Cristo, sabendo ou não, aleluia. Até aquele que diz o desprezar, confessa a Cristo, quando data um documento seu.
Se não fosse a Bíblia, nós estaríamos no escuro com relação ao Messias. Todo o Antigo Testamento aponta para o Cristo que viria. Logo no início do livro de Gênesis, o proto-evangelho é mostrado. O descendente da mulher, disse Moisés, te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3:15. Gênesis 3:15, parte B. Logo no começo, o evangelho, então, é apresentado de forma incipiente. O Novo Testamento apresenta a chegada do Messias em Lucas 2:11. Na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. Paulo diz isso de uma maneira eloquente, belíssima. Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir, para salvar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção, a fim de sermos adotados como filhos de Deus. Gálatas 4:4-5. A Bíblia apresenta este Cristo como aquele através de quem o Pai criou todas as coisas. Por meio dele, diz João, Deus criou tudo. E sem ele, sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Cada rio, cada buraco negro, cada estrela, cada planeta foi feita por causa de Jesus. Tudo que existe no universo, cada montanha que você vê, cada rocha, cada ser humano, foi feito por causa de Jesus. Só a Bíblia revela isso. Este mesmo Cristo, de uma maneira misteriosa e incompreensível, sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Isso aqui é um mistério. Como, por exemplo, quando Cristo deixa a sua glória, quando o Logos, que ele não tinha esse nome, o Logos perfeito, deixa a sua glória e entra no ventre da Virgem, como que ele continua sustentando todas as coisas pelo poder da sua palavra? É um mistério. Onde está escrito isso, pastor Raik? Isso está em Hebreus 1:3. O Filho, e eu coloco Jesus, irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é, e com sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. É glorioso esse Jesus que a Bíblia apresenta. É glorioso, é maravilhoso esse Jesus que só a Bíblia apresenta. A Bíblia mostra que este Cristo veio morrer pelos nossos pecados a fim de pagar o preço deles. Lemos em 2 Coríntios 5:21. 2 Coríntios 5:21. Pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado. Por que razão? Para que por meio dele, Cristo, fôssemos declarados sem pecado, justos diante de Deus. Essa é a operação de troca mais fantástica que o ser humano já viu. Não existe troca mais espetacular e que deveria causar tremenda alegria em nós, em mim e você. A troca. Cristo morreu no meu lugar. Eu, um pecador, recebi em Cristo o castigo pelos meus pecados. Aquelas chicotadas que Mel Gibson mostra no filme deveriam ser aplicadas em mim por causa do meu pecado. Mas como ele recebeu, morreu no meu lugar e ressuscitou, eu estou livre, aleluia. Só a Bíblia conta essa história. Só a Bíblia nos revela esta maravilha. A Bíblia também ensina que após ter pago a dívida dos nossos pecados, ele ressuscitou dentre os mortos, como confirmação da aceitação do pagamento por parte do Pai. O Pai aceita, o Pai carimba, eu aceito esta obra, eu aceito esse serviço. Romanos 4:25. Ele foi entregue à morte por causa de nossos pecados e foi ressuscitado
para que fôssemos declarados justos diante do Pai. Amém, meus irmãos? A Bíblia afirma que de hora em diante, todos os que se arrependem de seus pecados e confiam em Cristo para a sua salvação, passam da morte espiritual para a vida espiritual eterna. Lemos em João 5:24. Eu lhes digo, Jesus falando, quem ouve a minha mensagem e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, tem agora, Jesus está dizendo. Jamais será condenado, pois passou da morte para a vida. Lamentável e tristemente, a Bíblia também nos ensina de igual maneira que todos os que rejeitam a Cristo perecerão no inferno para sempre. Não sou eu que digo isso. João 3:17. João 3:17 e 18. Lembro de uma colega que uma vez disse que a amiguinha se aborreceu porque ela disse isso, mas ela agiu, penso, muito sabiamente. Ela disse, mas não sou eu que ensino isso, é a Bíblia que ensina isso. Você se aborreça com a Bíblia e não comigo. João 3:17. Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para aquele que crê. Aí vem o porém. Porém, quem não crê já está condenado por não crer no Filho único de Deus. A Bíblia ensina que é impossível ser indiferente em relação a Jesus, o Messias. É impossível ficar em cima do muro com relação a Jesus. Diz Jesus em Lucas 11:23. Quem não está comigo opõe-se a mim. Quem não trabalha comigo trabalha contra mim. É possível ser indiferente em relação à religião? Sim, é possível. É possível não ser membro de uma igreja, mas não é possível ser indiferente a Jesus sem sofrer horrendas consequências após a morte. Qual sua situação neste dia, querido, querida, que visita esta igreja? Talvez você nunca tivesse ouvido esta mensagem. É possível que essa mensagem lhe pareceu dura, mas é a mensagem da Bíblia. Não é de minha nem a autoria de nenhum homem. Nós lemos que a Bíblia é inspirada por Deus. Foi Deus que deu essa mensagem. E se você nunca colocou a sua confiança em Jesus como seu Salvador, quem sabe não é hoje, dia da Bíblia, o dia oportuno para a sua salvação. Quem sabe não é hoje o dia que a sua vida vai mudar. Você vai passar da morte para a vida, da morte espiritual para a vida espiritual, vida verdadeira. Há alguém aqui que deseja aceitar a Cristo como seu Salvador, que entendeu a mensagem e deseja colocar a sua vida nos braços de Cristo? Existe alguém aqui à minha direita que quer receber a Cristo como seu Senhor e Salvador? Eu queria dar uma oportunidade de ouro, alguém em cima, na galeria, que deseja aceitar a Jesus como seu Salvador e Senhor e passar da morte para a vida. Que Deus abençoe a sua santa palavra no seu dia. Em nome de Jesus, amém.